Então, eu nasci em Brasília e fui criada numa cidade satélite chamada Ceilândia. Tenho 36 anos e vim para o Rio há 11 anos atrás. Ah, você gosta de cozinhar? Adoro, É? adoro cozinhar. Você faz gordices ou coisas mais saudáveis? As duas coisas. As duas. Gostamos de comer bem. Gosto de cozinhar. Você faz atividade física? Eu fazia, né? Agora não tem jeito. Agora eu não Tem consigo que pôr uma fazer. esteira dentro de casa, né? Pois é. Eu sempre gostei, assim, eu não sou fã de malhar. Eu malho para poder comer, vou ser bem sincera. Mas eu gosto de cozinhar sim, gosto de cuidar da minha família. Eu tenho um cuidado personalizado com as minhas meninas. Eu gosto de estar junto com elas. Graças a Deus eu tive a oportunidade de não terceirizar a educação delas. Isso é essencial. Então eu tive essa oportunidade, né, de ficar em casa e poder cuidar. Até porque morando em outro estado, a gente não tem esse auxílio, essa ajuda Dos parentes. dos parentes, né? A minha família é de Brasília e a do Jair do interior de São Paulo. Você trabalhava com o quê? Eu sempre, na verdade, eu sempre trabalhei na área de promoter, né? Eu passei por todas as empresas em Brasília. Depois eu fui trabalhar como sommelier, trabalhei numa vinícola. Olha que e me interessante. apaixonei pela profissão e caí no congresso, caí de paraquedas no congresso. Mas eu sempre estive nessa questão de estar lidando com pessoas, né? E sair do mercado de trabalho para mim foi bem complicado. Imagino, porque você ainda é muito jovem. Sim, então tem aquela questão de você se sentir útil. Às vezes não é nem a questão do salário, no meu caso, mas a questão de você se sentir... Produzir, né? Exatamente, você poder produzir. Mas eu fiz uma escolha. Eu optei por ter mais uma filha e por não ter o suporte familiar aqui no Rio. Graças a Deus, eu tive condições de ficar em casa e poder cuidar delas. Você já tem a noção da mudança que já está acontecendo, mas Sim. que vai acontecer ainda mais na sua vida, se tornando a primeira-dama do Brasil? Márcia, eu costumo viver um dia de cada vez. Que é bíblico, Que é bíblico. sábio, isso é sábio. E o Senhor, e todos os dias, quando eu oro, que eu converso com o Senhor, eu peço, Senhor, me dá sabedoria, discernimento e coloca a Tua paz, que excede todo entendimento na minha vida. Amém. Então, eu não costumo sofrer por antecedência, tá? Mas, com certeza, vai ser uma mudança brusca, como já mudou muita coisa, o fato de eu não poder ir no supermercado. Eu sou uma dona de casa, o meu marido é um homem popular, mas eu sou uma mulher de casa, eu que levo as meninas para o curso, eu que faço tudo para elas. E hoje você se limitar, não poder sair sozinha, né? Não poder ter a liberdade. Praia? Não, praia, isso aí acabou, isso aí não existe mais. Mas isso eu acho que a gente vai ter que ser... Mas o Senhor é lindo, Ele vai nos ajudar nessa nova fase. Ele está sentindo mais do que eu, com certeza. Porque Ele ama a praia, Ele ama ter essa liberdade e já não tem mais. E para Ele... Verdade, ele fez até uma estripulia há poucos dias aí, né? Ele quebra todos os protocolos de segurança. E assim, realmente é algo que só ao longo do processo que vocês vão aprendendo mais e mais a lidar com todas as mudanças. Vocês vão se mudar para Brasília? Vamos nos mudar agora, em dezembro. A gente muda logo após o Natal. Então, que já é uma mudança muito grande, né? Já é uma mudança muito grande. Para você, eu estou muito feliz de retornar. É, isso que eu ia falar, para você nem tanto, mas para as meninas, mais, né? As minhas meninas são bem tranquilas, né? Elas têm uma facilidade muito grande de adaptação. Que bom. Eu tenho mais dificuldade, posso te garantir. Mesmo? Só que retornando para a minha cidade natal, para ele vai ser mais complicado. É verdade. Ele ama essa cidade de paixão. Com certeza, mas aí sempre que puder vem, né? A minha igreja é aqui. A igreja é aqui. Minha segunda família. Com certeza. Você ficou com medo, você teve medo dele morrer, dele falecer? Não. Como é que foram os sentimentos? Você confiava nas promessas? O Brasil tem muitas promessas, né? E você confiava nessas promessas? Em que você se apegava naquele momento de tanta dor, de tantas dúvidas em relação àquele atentado que ele sofreu?
No dia eu estava trabalhando, a gente estava fazendo acessibilidade, estava em outro Hello world, my name is Danica and I'm here to tell you that this Black Friday, stop spending your money. bairro. E daí recebi a notícia por telefone, logo em seguida, assim que ele deu entrada na Santa Casa de Misericórdia, eles me ligaram, mas me passaram, tiveram várias informações desencontradas, que tinha sido superficial e que já tinha sido fechado. E naquele momento, eu não senti, não foi um baque para mim, eu fiquei um pouco preocupada. E depois foram surgindo, né, eles fizeram plantão na frente da Santa Casa e foram surgindo informações mais graves, desencontradas também, né, com as informações do boletim médico mais graves. Eu parti para Juiz de Fora tranquila, tá? Quando eu cheguei lá, que eu encontrei com ele na UTI, eu olhei para ele e falei: Senhor, ele não merecia estar nessa situação. Mas eu não tive nenhum momento medo de perder o meu marido. E graças a Deus os meus enteados também tiveram a mesma sensação que eu. E eu falei assim: Senhor, eu sempre falo que quando alguém passa por algum problema, eu falo: o Senhor tem o controle de todas as coisas. E eu sempre crio nessa palavra, que não cai um fio do seu cabelo se não for pelo consentimento dele. E eu me apeguei. Você falar para uma pessoa é uma coisa, agora você ter que acreditar e vivenciar essa palavra foi algo... Eu agradeço ao Senhor, porque Ele me deu muita paz, Márcia, muita. Então, nenhum momento eu tive medo de perder meu marido. Ele estava muito forte. E o quadro dele era o pior possível, porque aquela facada foi para a morte. Foi uma facada com muita maldade. A pessoa foi muito, muito má. A intenção realmente era para matar. E o Senhor transformou em bênção. Amém. É complicado falar isso, porque eu vi o que meu marido passou na UTI. Mas o quadro era para ser as piores notícias, os piores acontecimentos, e ele só ia progredindo. Então, ele é um guerreiro e o Senhor é muito bom. Eu aceitei Jesus na curiosidade. Eu vi um grupo subindo, um grupo de amigos, toda quarta-feira, só que eles não me convidavam. Um belo dia eu falei: eu vou me arrumar, mais ou menos como eles se arrumam, e vou segui-los. Aqui no Rio de Janeiro já? Em Brasília. Em Brasília. Numa igreja batista em Brasília. Primeira igreja batista de Ceilândia. E numa quarta-feira eu resolvi segui-los e eles entraram numa igreja. E eu entrei. Eu era católica, então eu acho que eles não tiveram essa liberdade de me convidar. Eu fui, foi aquele primeiro amor, o grupo de louvor me conquistou. E daí eu senti que era ali que eu tinha que ficar. Deus tinha um propósito para a minha vida, foi muito rápido. E eu fiquei até 22 anos afastada. Eu casei e vim morar no Rio. E aqui foi bem complicado, eu saí da minha terra natal. A cultura daqui é bem diferente de Brasília, os hábitos, né? Então isso me entristeceu um pouco. Então eu comecei a ter depressão, porque eu me casei em Brasília, vim para o Rio, só que meu marido me deixava no Rio e ia trabalhar em Brasília. Então você se sentia muito sozinha? Então me sentia sozinha, apesar de ter a minha filha, a Letícia, que é do meu primeiro relacionamento. Ela tinha 5 aninhos na época e eu não consegui me adaptar tão rápido como a minha filha conseguiu. E nisso eu entrei num processo de depressão. Eu procurei, como eu não sabia andar na Barra da Tijuca, a minha madrasta me orientou: procura uma Universal porque ela sempre fica com as portas abertas. Eu consegui ir numa igreja universal e dali o pastor começou a me acompanhar. E em seguida eu encontrei a minha igreja, a minha antiga igreja, né? Que era a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. O que mudou quando você realmente decidiu ficar firme aos pés de Jesus? Eu entendi que a minha alegria vem do Senhor, né? E a minha força vem do Senhor.
Então eu não comecei a procurar ter alguma coisa para ser feliz. Eu comecei a entender isso, que independente da situação, a minha alegria tinha que vir do Senhor. E isso mudou completamente a minha vida. E eu me apeguei ao Senhor. E eu entendi que eu tinha que olhar para Ele, não para o homem. Porque o homem é falho, eu sou falha. Então eu teria que me apegar a Ele para eu não... Qualquer eventualidade, qualquer problema que estivesse na igreja, eu continuar firme no Senhor. Isso E é Ele me fundamental. curou. Ele me curou e eu sou extremamente grata a Ele. Eu tenho um tio surdo, né? E ele me ensinou o alfabeto, somente o alfabeto quando eu era pequena, eu devia ter menos de 10 anos na época. E a gente não teve uma convivência muito próxima, apesar de ser tio, ele sempre viajava muito, então dificultava um pouco a nossa relação. Mas ele plantou essa semente na minha vida. E como eu não entendia a cultura surda, eu sempre me mantinha distante dele. No ano de 2015, na Advec, chegou um casal de surdos na igreja. E quando eu vi, só que lá eu trabalhava, tinha um ministério, né? A gente servia o gabinete dos pastores. Eu tinha aquela liderança do café da manhã, da EBD, né? Como a igreja era menor, a gente tinha como oferecer esse café. Então, como eu ficava muito atarefada, eu meio que não prestei atenção neles. No dia que eu tive um tempinho para mim ali em cima, porque a igreja é em formato de teatro, eu prestei atenção nesse casal e eu me apaixonei. Eu falei, gente, eu já sei o alfabeto, tudo começa pelo alfabeto. Eu peguei meu caderno, só que como você vai fazer a anotação de um sinal? Né? É um idioma, é uma língua que você tem que fazer as suas anotações, mas eu não sei desenhar e também é complicado você fazer um sinal em movimento. Falei, não, eu vou sentar e vou ficar com eles. Quando eu comecei a me apaixonar, eles foram embora, eles não ficaram nem 2 meses lá. Oh, meu Deus. E aquilo entristeceu muito meu coração, porque eu tinha me achado. Falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu orei ao Senhor, Senhor, eu preciso de amigos surdos, eu quero amigos surdos, eu quero uma amiga surda. E olha que coisa mais linda. E quando eu orei ao Senhor, o Senhor me conduziu para a Batista Atitude. E quando eu cheguei aqui, aquele casal que estava que despertou o amor pela Libras, estavam aqui. Meu coração Você ficou super se encheu de surpresa. alegria, eu me senti honrada, eu me senti cuidada por Deus, naquele cantinho ali. Foi como que Deus conduziu Eles tudo. me emocionam muito. Como Deus conduz cada detalhe, Como né, Deus Michele? é no tempo dele. No tempo dele. Foi lindo quando eu encontrei com eles aqui. E esse laço é muito forte. Acho que só tinham 5 surdos quando eu cheguei 1 ano atrás. O ministério tinha acabado de começar com a minha líder Elisângela Castelo Branco, maravilhosa, Adriana, minha professora linda, que eu amo. E hoje a nossa família Incluir, que é o Ministério de Acessibilidade na igreja, ela é linda. Está São crescendo a quantos cada hoje? dia. Em torno de 18 surdos. A gente tem bastante surdos que visitam a igreja. O Ministério Incluir, ele é um ministério acessível, né? Para pessoas com deficiências, portadores de síndromes e os surdos. Só que o foco hoje são os surdos porque é o maior número, né? O maior número de pessoas na igreja. Eu nunca sonhei, assim, de um dia fazer parte da história. Exatamente. Eu sabia que o Senhor ele tinha muito carinho pela minha vida, mas não imaginava que seria tanto. Porque hoje eu vejo o poder como uma forma de poder ajudar, Exatamente. não para benefício próprio. E a gente passa por tantos problemas na vida, né? Não tive estrutura familiar, comecei a trabalhar cedo. Então eu fico assim, Senhor, não sei se caiu a ficha ou se é porque eu não sou desse planeta. Senhor, sou eu mesmo? Você já pensou, já parou para pensar, traçar algum plano objetivo de como começar esse trabalho que a gente tem certeza que vai fazer uma diferença estrondosa no nosso país? Sim, eu já comecei a pensar. Já recebi vários convites também, já passei até
Já tive até algumas reuniões também com algumas ONGs. Mais uma semente foi plantada no meu coração. A minha mãe, ela sempre ensinou que a gente não deveria negar água e nem comida para ninguém. Desde pequena ela falava isso pra gente. E quando passava aquelas matérias no Globo Repórter, ela falava assim, um dia, se Deus me desse condições, eu ia ajudar essas pessoas que não têm condições de se alimentar, aquelas pessoas na extrema miséria, né? Na extrema pobreza. Então, acho que ela falou tanto isso que Deus ouviu. Eu nem dava bola para o que ela falava, né? Nessa questão em relação ao sertão. Mas isso acho que foi gerando algo no meu coração que, há um tempo atrás, eu comecei a pensar neles com muito carinho. E eu comecei a falar, Senhor, às vezes a gente esquece também, né? É verdade, das orações que a gente faz. E eu comecei a conversar com o Senhor. Pai, se o Senhor me der condições, um dia eu quero ajudar essas pessoas. E às vezes a gente vai lembrando, né? Deus é Ele é muito detalhista. O Espírito Santo vai te lembrando. Lembra aquele Ele vai dia lembrando, que você me pediu aquilo? Porque eu tinha até esquecido que um dia eu falei isso para ele. E eu fiz um trato com ele ano passado. Eu falei, Senhor, se o Senhor permitir que meu marido comande essa nação, eu quero fazer a diferença, porque são palavras dele também. Se não for para fazer a diferença, que o Senhor não permita. Amém. Então eu tenho certeza que tudo tem a mão do Senhor. Qual é o seu maior sonho para o Brasil através da vida de vocês? Meu maior sonho é que o Brasil se torne uma nação próspera e que eu consiga chegar em locais que as pessoas perderam a esperança e resgatar a dignidade. Amém. Eu tenho um sonho assim de bombardear essa nação com obra social, e vai com conseguir. amor, com alimento espiritual, com alimento físico. E aonde a gente entrar, a palavra do Senhor, Transforma. ela vai transformar vidas. Amém. E o Senhor vai se fazer presente naquele lugar. Amém. E eu já estou vendo isso acontecer, porque o que tem de ONG internacional me ligando, eu já tive reuniões com ONGs do Canadá, assim, eu quero cavar os poços artesianos, eu quero te ajudar, eu quero traduzir a Bíblia para Libras, para o surdo. Você não tem noção, a gente está se contendo. Tem que segurar, tem que segurar. A gente está se contendo. A partir do dia 1º, essa nação vai bombar, essa nação vai prosperar em nome de Jesus. Amém. O Brasil é uma terra abençoada, é um Brasil, uma terra rica. É maravilhosa. Só é mal administrada. E o Senhor, era, né? A partir de agora será. E o Senhor, Ele viu um coração honesto, Ele viu integridade na vida do meu esposo. Amém. Então eu creio que vai se cumprir essa promessa do Senhor. Você acredita, Michele, que Ele vai conseguir conquistar aquelas pessoas que têm uma ideia totalmente diferente de quem Ele é? Eu creio. Eu creio que esse seja o momento que o Senhor está nos dando para mostrar quem é o Jair Messias. Amém. No coração quebrantado. Já errou? Já errou. Quem nunca errou? Ele tem 63 anos. Mesmo quem tem 5 tem uma ou 2. educação, teve uma educação totalmente diferente da minha. Nós temos uma diferença de idade grande. Mas está amadurecendo, está crescendo. Esse é o momento para ele crescer, esse é o momento para ele ter discernimento, sabedoria para falar. Sempre orei, Senhor, dá sabedoria para o meu marido. Amém. Acho que eu concordo. Concordo com ele 99%. Mas não concordava às vezes como ele falava, como ele colocava as palavras. Isso me feria também. E muitas vezes briguei com ele. Olha, você lembra que eu tenho um pastor, você tem uma família. E graças a Deus, não é pela força também, né? Claro, o Espírito de Deus. E o Senhor, Ele preparou esse momento com todos os detalhes. Quebrantou Ele primeiro. Todas aquelas orações que a gente fez para que Ele tivesse esse momento, foi da forma do Senhor. Então Ele preparou
e agora ele está colhendo os frutos. É verdade. E ele vai colher frutos de sabedoria, tenho Amém. certeza disso. Amém. Com E esse é o certeza. momento que as pessoas vão conhecê-lo. Amém. A Todos gente- esses rótulos vão cair por terra em nome de Jesus, porque ele Amém. não é essa pessoa. Amém. Meu marido é um príncipe. Lindo. eu imagino, sim. Desculpa. Não, desculpa, que isso, você que tem que falar mesmo, que você sabe quem ele é mais do Ele que é um qualquer príncipe. pessoa. Bagunceiro na hora de fazer o café da manhã, bagunça a cozinha toda. Me desestrutura, me desestabiliza aquele café que ele faz. Eu falei Mas é pra ele que já faz não- todos os dias? se ele estiver em casa todos os dias, daquele jeito mesmo. Dos meus também, de coar café lá em casa, é um coador também. Eu falo pra ele que já não tá mais compensando ele fazer café pela bagunça que ele deixa. Não, é bagunça não dá. Vamos falar para ele ajudar, então fazer. Olha, vou falar para ele fazer uma aula com meu marido. Quando ele faz, que de vez em quando, ele arruma tudo na mesma hora. Eu falei, oh meu Deus, que bom. Não, e ele ainda tem um problema, ele joga tudo em cima da mesa e cada um se vira, né? Tá certo. Colocando leite condensado e a manteiga No tá pão, tudo ok. né? Leite condensado no Mas pão. ele é uma pessoa extremamente coração lindo, um coração lindo.